declaramos sobre a vida deste homem maravilhoso e abençoado a multiplicação das suas forças, ó Deus, esta energia, este energis que vem do Espírito Santo, para que ele continue, Senhor, trazendo a revelação dos mistérios de Deus, porque nós estamos imbuídos de uma grande missão, de reproduzirmos o apostolado que o Senhor confiou à vida dele. Assim nós estamos, ó Deus, promovendo a última reforma protestante, cientes de que aquele que começou a boa obra, ele mesmo a completará, para a glória do nome dele. Amém, Senhor. Declaramos saúde, longevidade, Senhor, para que possa estar nesta terra, multiplicando a Tua palavra pelos 4 cantos deste mundo, Senhor. Declaramos toda a família abençoada, para que possamos estar juntos nesta última reforma protestante, Senhor, proclamando a Tua palavra. Nós declaramos, Senhor, onde pisar a planta dos seus pés será abençoado. Nós declaramos, Senhor, uma força e um vigor muito maior a partir de agora, Senhor. Que estes 70 anos, Senhor, sejam multiplicados. Nós declaramos sobre a vida dele, Senhor, o Teu favor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, bênçãos sem medida, Senhor, sonhos novos, novos projetos, novos insights, Senhor, coisas maravilhosas vindo de Ti, porque sabemos que Tu tens muito mais ainda, Senhor, para o Teu servo bom e fiel, um servo segundo o coração de Deus, Senhor, que está sempre, todos os dias, todas as madrugadas, diante de Ti, Senhor, porque Ele sabe que a suficiência dEle vem de Ti, Senhor. Por isso nós declaramos dias abundantes, felizes e abençoados, e estaremos aqui, Senhor, juntos, ombreando, Senhor, o Teu servo, sempre, para sempre, até a eternidade, Senhor. Assim nós declaramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bispo Daniel Oliveira, com a senhora sua esposa, a Bispa Lídia, nossos diretores de missões, agradecer a eles publicamente pelo trabalho de agregar, de unir aqueles que às vezes podem pensar que estão longe, sozinhos, mas tem um diretor de missões que cuida dessa área, em nome de Jesus. Por favor, vossa palavra de saudação, que muito vos amamos, por favor. Graça e paz, igreja bendita do Senhor, igreja poderosa, graça e paz, meu apóstolo, bispa, família. Eu, em primeiro lugar, quero parabenizar por esse dia, apóstolo. 70 anos, 44 anos de ministério. Eis aqui a igreja, a eclésia. Eis aqui os separados do Senhor Jesus, aquele que Ele chamou através da sua vida, apóstolo. Essa é a igreja bendita do Senhor, a igreja que vai levar a palavra da graça aos 4 cantos dessa terra. Nós contamos com essa vida preciosa que está ali no banco, apóstolo, porque é ela que vai semear vida através da sua vida, apóstolo querido. Então, nós somos gratos porque cada um que está aqui presente, apóstolo, teve igreja que viajou 20 horas de ônibus. Tem situações, acidentes, nada impediu, apóstolo, aquele que pôde e que quer estar aqui para ouvir de perto essa palavra que sai do altar, essa palavra de vida, essa palavra de abundância na vida de cada um. Aqui você não vai sair vazio, não vai sair como você entrou. Algo sobrenatural está acontecendo neste lugar, através desse altar. O Senhor está mandando rios, palavras de vida através desse altar, apóstolo. E eu louvo a Deus por sua vida, por fazer parte dessa família. Nós te amamos. Graça e paz. Glória a Deus. Você me emocionou, amor. Estou emocionado, né? Realmente, diz um velho pensador que nós sabemos que alguém é nosso amigo de verdade quando os filhos começam a nos chamar de amigos. E nós temos experimentado isso. Glórias a Deus, apóstolo.
tanto os seus filhos, né, que me chamam de amigo, como os meus, minha casa. Nós temos realmente essa conexão tão perfeita do Espírito. É uma coisa que transcende qualquer pensamento, qualquer entendimento, e que eu sei que é gerado por Deus e que é gerado neste ministério, nesta igreja. Eu pensava ali comigo agora há pouco, né, quando o Senhor ministrava essa palavra, essa bátega, né, como o Senhor mesmo gosta de dizer, dos céus. E o Senhor dizia nomes que eu nem sei, confesso, que o Senhor pesquisou, que o Senhor mergulhou, que o Senhor tem sido esse estudioso com esmero na palavra. E uma coisa me vinha, porque eu queria mesmo ser breve. É difícil para mim isso, vocês já me conhecem. E eu falei, Senhor, eu quero ser breve. E Deus disse, então seja. E eu gostaria de ser breve, dizendo assim, aquilo que o Senhor usou o profeta Samuel para dizer. Agora falando para todos vocês, queridos, desculpe, nem saudei vocês, mas a saudação da minha esposa foi muito abrangente. Samuel disse, melhor é obedecer do que sacrificar. O Senhor disse nomes que eu jamais vou conhecer e confesso que nem vou buscar, porque eu poderia voltar a fita, anotar, pesquisar. Eu creio em tudo que Deus tem feito e dito através da sua vida. Ela mudou a minha vida. Eu estou aqui nesse ministério há 30 anos e ela mudou a minha vida em todas as áreas, em todas as áreas. Então a minha palavra é essa, nós temos um líder, nós temos exemplo. O que o povo da graça de Deus precisa, o Senhor também diz isso, é exemplo, exemplo, exemplo. Não precisa buscar nada em lugar nenhum. Nós temos uma água pura, nós temos um ministério, nós temos a última reforma protestante, nós temos um apóstolo, pastor e bispo talhado, escolhido por Deus. É só obedecer. Ele já pesquisou, então, gente, é só obedecer, fica fácil. É uma das coisas que a gente aprende no militarismo também. Se você tem alguém para comandar, você fica numa posição confortável. Obedeçam, porque Deus tem muito. Esse é o ano, bispo forte, tremendo, né? E realmente este é o ano, a visão apostólica, o ano coroado, né, da bondade do Senhor. É só que temos a viver. A minha palavra para concluir, gratidão. Gratidão. A Deus toda a glória. Amo vocês. Graça e paz, amado apóstolo Miguel Ângelo. Nós estamos aqui reunidos com a Igreja Cristo Vive de Capanema para parabenizá-lo pelos 70 anos de vida. Nós queremos desejar felicidades, longevidade nessa terra, sempre com saúde, e queremos dizer que tu és para nós um paradigma, um modelo de fidelidade, de perseverança, de ousadia, de homem de Deus nessa terra. Parabéns, apóstolo Miguel Ângelo, pelos 70 anos, glórias a Deus, e 44 anos de ministério para a glória do Senhor. Vamos dar um aplauso a Cristo pela vida do nosso apóstolo. Glória a Deus. Foram 44 anos de ministério. Dizer estamos gratos, cá em Moçambique, aqui em Maromeu, que a igreja está feliz por conhecer o apóstolo, por conhecer esse ministério que nos prega a palavra da graça de Deus. Dizer estamos felizes, estamos gratos por conhecer esta palavra, por o apóstolo ter nos ministrado a palavra da graça de Deus, e estarmos focados com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. A igreja hoje está feliz, está de desejar mais anos de ministério, mais anos de vida, porque só nós estamos gratos e agradecermos a Deus por tudo isto. 1, 2, 3. Feliz aniversário, apóstolo! 44 anos de ministério. Feliz aniversário, apóstolo! 40 anos de vida. Graça e paz, amado apóstolo. Eu quero aqui, em nome da minha família, da Igreja Evangélica Cristo Vive, parabenizá-lo por esses 70 anos de idade, 44 anos de ministério. Quando falamos em números, parece ser pequeno, 70, 40,
Mas se nós pegarmos como o salmista disse, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, são 25.550 dias que Deus tem cuidado e 16.060 dias que o Senhor tem agraciado a tua vida. E se transformarmos isso em horas, segundo, imagina como Deus é bondoso. Então eu declaro sobre a tua vida a abundância de Deus, essa bondade do Senhor a cada dia mais visível na tua vida e que anos de delícia se prolonguem na sua vida. Um abraço a toda a igreja, a toda a família apostólica. Graça e paz. Apóstolo Miguel Ângelo, estamos aqui na Igreja Cristo Vive em Blumenau. Damos glórias a Deus pelos seus 44 anos de ministério e 70 anos de vida, né? Receba nossos parabéns de coração como filhos amados. Cremos que Deus tem muito mais para manifestar no seu ministério, para que a palavra da graça de Deus atinja todas as pessoas que precisam conhecer esta verdade. Graças a Deus, porque 30 anos atrás ouvimos sua pregação e tivemos acesso à graça de Deus. Declaramos bênçãos mais e mais sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família, com longevidade, com muita saúde, com força, alegria de servir ao Senhor e seiva de Deus para continuar nesse chamado. Conte sempre com nossas orações, com nosso amor e submissão filial. Receba nosso abraço, nosso carinho da família Cristo Vive em Blumenau. Parabéns, apóstolo. Graça e paz. Graça e paz, apóstolo Miguel Ângelo. Eu sou a pastora Clarice da Igreja de Ibura e quero parabenizar o Senhor por mais um ano de vida e por 44 anos de ministério. Que o Senhor continue ensinando esta graça maravilhosa. Em nome de Jesus, e declaro a bondade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Servo bom e fiel, feliz aniversário! Amado apóstolo Miguel Ângelo, parabéns, amado, pelos 70 anos de ministério, de vida, essa fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento, da qual todos nós temos bebido. Agradecemos a Deus pela sua vida, porque foi o pastor de maior relevância para nós. Agradecemos porque a palavra de Deus nos seus lábios tem poder de transformação. Foi o que aconteceu conosco. Por isso, em honra a Deus, ao seu ministério, estamos com a Cristo Vive em Macapá, levando a palavra da genuína graça de Deus, provocando essa transformação na vida de todo aquele que é eleito de Deus. Parabéns, vida longa, feliz e próspera. Vida longa, apóstolo Miguel Ângelo. Um abraço para a Igreja Cristo Vive em Macapá. Olá, graça e paz, eu sou abençoado apóstolo. É a Igreja Evangélica Cristo Vive de Gorongosa, em Moçambique, é África. A voz está ouvindo no pastor Mateus. Estamos aqui com uma igreja, o apóstolo completa 44 anos no mês de março e 70 anos também de vida. E com estas palavras nós queremos saudar o nosso apóstolo. Apóstolo Miguel Ângelo, feliz aniversário pelos 44 anos de ministério e 70 anos de vida. Graça e paz, meu amado apóstolo Miguel Ângelo. Olha, parabéns pelos 44 anos de vida ministerial. Eu sei que é uma obra que, humanamente falando, é difícil de mencionar, tamanha a grandeza do que Deus fez ao longo desses 44 anos através da sua vida, né? Milhares de pessoas alcançadas pela graça de Deus, milhares de vidas transformadas, nas quais eu também me incluo, a minha família e o nosso ministério aqui. Então, louvado seja Deus pela sua vida, parabéns. Aliás, parabéns em dose dupla. Pelos seus 70 anos também nós queremos te parabenizar e temos visto aí o vigor do irmão, né? Que é referência para nós também nesse sentido, nas mídias sociais, sempre aí demonstrando o seu dia a dia, malhando. Parabéns, meu apóstolo. Olha, você é motivo de alegria e de celebração para todos nós que te conhecemos e que te amamos muito, viu? Que o Senhor coroe a sua vida aí com muitas e muitas bênçãos, que é o desejo do nosso coração. Receba aí o meu abraço, o abraço da minha família
que tanto te ama, e do nosso ministério aqui em Itanhaém. Um super beijo no seu coração, parabéns, graça e paz. Graça e paz, amado apóstolo. Eu sou o pastor Márcio da Igreja Cristo Vive, Jaboatão dos Guararapes, juntamente com a Bispa Ieda. O Senhor é uma bênção na obra de Deus. Eu sei que a luta é grande, mas Deus tem te sustentado a cada dia. Saiba que reconhecemos o seu esforço, tudo que tens feito é para a honra e glória do Senhor. Oramos para que Deus te dê ainda mais força, vitalidade, sabedoria, entendimento espiritual no pleno conhecimento de Deus e continue prosseguindo rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que prazer gravar essa mensagem de agradecimento a Deus pelos 44 anos do seu ministério, meu abençoado apóstolo Miguel Ângelo, do qual somos frutos, e também pelos seus 70 anos de vida. Falo em meu nome, em nome de toda a minha família e também da Igreja Cristo Vive em São Paulo. Feliz aniversário! Graça e paz, apóstolo Miguel Ângelo. Estou gravando esse vídeo para lhe parabenizar pelos 44 anos de santo ministério e também pelos 70 anos, dentre os quais o Senhor tem vivido diante do Senhor Jesus com muito temor e tremor. Parabéns, apóstolo, no meu nome, nome da nossa família, nome da Igreja Cristo Vive em Nova Iguaçu, e desejamos ao Senhor saúde, paz, sabedoria, prosperidade e longevidade para cumprir todo o chamado predestinado que o Senhor tem para não só com a Igreja Cristo Vive, mas para com a graça de Deus, o Evangelho da genuína graça de Deus no Brasil e no mundo. Parabéns, apóstolo. Graça e paz. Nós da Igreja Cristo Vive de Taubaté queremos parabenizar o nosso apóstolo Miguel Ângelo pelo seu aniversário e pelos 44 anos de ministério. Parabéns, apóstolo. Parabéns, apóstolo. Feliz aniversário. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, amado Senhor, mais uma vez aqui, nós estamos aqui com liberdade para agradecer o nosso querido e amado apóstolo Miguel Ângelo, que está completando 70 anos de idade e 44 anos de ministério. É um privilégio que Deus conceda muita paz, muita alegria, esse conforto que o Senhor precisa nesse momento, porque 70 anos, e vamos tomar a liberdade aqui, agora malhando, ele está malhando agora, então com certeza vai ficar seu físico pleno. 70 anos está sendo um exemplo para todas as pessoas. Meu amado Miguel Ângelo, sinta-se abraçado em nome da Igreja Cristo Vive em Londrina. Graça e paz. Amado apóstolo Miguel Ângelo, nós da Igreja Cristo Vive de Atibaia, nós te amamos. A graça chegou aqui nessa cidade e nós declaramos o melhor aniversário da sua vida. Nós te amamos! Feliz aniversário, 70 anos, 44 anos de ministério. É imensurável a alegria em nossos corações. E eu trouxe aqui uma palavra, e está escrito em Isaías 11:11 e o versículo 12, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. É algo tremendo que nós estamos vendo, sendo testemunhas desta grande obra que Deus está fazendo na sua vida.
Receba, amado apóstolo, forças renovadas, restauradas, vida longa, saúde para o Senhor, para a sua família, para exalar este perfume de Cristo mundo afora. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Nós da Igreja Cristo Vive de São João de Meriti desejamos ao nosso apóstolo feliz aniversário. Apóstolo Miguel Ângelo, nós estamos aqui para lhe desejar uma vida longa com excelência da parte do nosso Deus. Feliz aniversário. Estamos aqui para poder felicitar o nosso amado apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, o apóstolo Miguel Ângelo. E estamos debaixo de uma palavra profética que fala da bondade do Senhor. E esta bondade passa por ele estar completando mais um ano de vida, mais um ano de vida ministerial. E a Igreja Evangélica Cristo Vive, em São João de Meriti, deseja ao apóstolo Miguel Ângelo um feliz aniversário! Olá, nosso querido apóstolo Miguel Ângelo. Aqui, pastor Emílio, pastora Daniele Telatim, da Cristo Vive Ipaú Sul, coligada a Cristo Vive São Paulo, nosso amado e querido bispo Fernando e Cindy Brandt. Estamos aqui neste vídeo para transmitir a nossa alegria, para transmitir a nossa gratidão, louvar a Deus pela instrumentalidade do nosso querido apóstolo, por esses 44 anos de ministério e 70 anos de vida nesta terra. A Jesus toda a glória, os mais sinceros desejos de vida longa, de longevidade, com saúde e pregando ainda muito a palavra do Senhor a todas as ovelhas de Cristo. Estamos aqui para transmitir a nossa alegria e parabenizar o nosso querido apóstolo. Parabéns, apóstolo Miguel Ângelo. Parabéns! Miguel Ângelo. Olá, graça e paz, meu apóstolo. Pastor Alexandre de Petrópolis, Núcleo Avançado Cristo Vive. Quero parabenizar a Deus pela sua vida, por ser esse instrumento glorioso do Senhor para todos nós. Nós te amamos, graça e paz. Miguel Ângelo, estamos aqui com a nossa igreja, a parte dela, só para declarar que sua vida bênção sem medida. Apóstolo Miguel Ângelo, todos nós aqui estamos felizes por essa data tão maravilhosa na sua vida. Queremos dizer que nós lhe amamos e somos muito felizes por fazer parte do seu ministério. Eu estou falando isso em nome de toda a igreja aqui, Cristo Vive em São Lourenço da Mata. Queremos prestar essa homenagem para o Senhor. Feliz aniversário. Vamos a Deus pela sua vida. Amamos o Senhor. Parabéns! Olá, graça e paz, pastor Leonardo Chagas, da Igreja Evangélica Cristo Vive de Xaxim. Apóstolo Miguel Ângelo, em nome de toda a nossa igreja Cristo Vive de Xaxim, eu, pastor Leonardo Chagas, parabenizo pelos 70 anos de vida e 44 anos de ministério. O Senhor é um exemplo, é um paradigma. O Senhor está onde está pela graça de Deus e pela sua erudição que foi dada pelo próprio Deus. Apóstolo Miguel Ângelo, continue firme nos seus projetos e nos seus objetivos, porque Deus sempre o honrará. O Senhor é um exemplo para todos nós. Nós, da Igreja Evangélica Cristo Vive de Xaxim, parabenizamos mais uma vez o querido apóstolo pelos 70 anos de vida e 44 anos de ministério. Parabéns, apóstolo Miguel Ângelo. Nós te amamos. Graça e paz. Graça e paz, amado apóstolo Miguel Ângelo e família. A Igreja Evangélica Cristo Vive em Maputo, Moçambique, quer aproveitar esta oportunidade para endereçar ao amado apóstolo os parabéns pelos seus 44 anos de vida ministerial, pelos seus 70 anos de idade. Louvamos, bendizemos, engrandecemos o santo nome do Senhor e somos gratos pela instrumentalidade da sua vida, por aquilo que o amado apóstolo tem levado este evangelho da graça de Deus aos 4 cantos do planeta.
o Senhor continue a usá-lo de forma poderosa para que nós todos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, queremos nesta hora dizer parabéns, apóstolo Miguel Ângelo. A Deus toda a glória. Sou o pastor José Ricardo Ferri, da cidade de Guaçuí, Espírito Santo. Estamos aqui para parabenizar o nosso apóstolo pelos seus 44 anos de ministério, 70 anos de vida, uma vida irrepreensível. Por isso estamos aqui para parabenizar o nosso apóstolo Miguel Ângelo. Parabéns, apóstolo Miguel Ângelo. Graça e paz, amada igreja. Graça e paz, apóstolo Miguel Ângelo. Sou o pastor Daniel. Eu sou a pastora Suelen, da Igreja Cristo Vive de Cláudio, e em nome da pastora Maria Rosária, venho agradecer a Deus imensamente pela sua vida, apóstolo. Aos 14 anos eu tive a oportunidade de encontrar o seu ministério através de uma fita cassete, e ali começou o nosso ministério aqui também. E hoje eu colho grandes frutos, não apenas com o Ministério da Graça de Deus, mas eu sou aluna lá da Fortengrade. Hoje eu sou professora, sou bacharel em teologia, pós-graduada, hoje tenho outras licenciaturas, mas essa grande profissão começou por intermédio também da sua vida. Um abraço, e nós gostaríamos de deixar aqui todo o nosso carinho por você, apóstolo, e pelo nosso ministério. Graça e paz. Apóstolo Miguel, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, Praia do Saco. Eu sou o pastor Nilton Nogueira e aqui está o nosso núcleo para desejar ao Senhor um feliz aniversário e também parabéns pelo seu aniversário de ministério. Que as bênçãos do Senhor sejam constantes na sua vida e que o Senhor continue sendo esse homem direcionado por Deus. Desejamos todas as maravilhas do mundo para a sua vida. Graça e paz. Feliz Nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, líder da nossa igreja, bispo primaz, e louvar ao Senhor pelos 44 anos de ministério e também pelos 70 anos de aniversário natalício. Parabéns, apóstolo. Esses são os parabéns da Igreja Cristo Vive em Campo Grande. Vamos lá, pessoal. Parabéns, apóstolo. Nós te amamos. Graças e paz, apóstolo Miguel Ângelo. Eu sou o pastor Fernando da Igreja Cristo Vive Araraquara e quero te parabenizar por 44 anos de ministério e mais um ano de vida. Com você aprendemos que fomos coroados com a bondade do Senhor e vivemos a manifestação do avivamento e a restauração. E somos uma geração de conquistadores. E vivemos a manifestação da soberania de Deus. Na visão do Todo-Poderoso, com a nossa família bendita do Senhor. Queremos declarar sobre a tua vida saúde total, ânimo, força, e que a cada dia sejam renovadas. Parabéns, nosso apóstolo. Amém. Glória a Deus. Amém. Mude logo a sua visão se você ainda não mudou sobre isso. Envolva-se comigo, associe-se comigo no tocante ao dar e receber. E a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia. Aí nós começamos então a lidar com semente. Quer dizer que quem lidar com semente, tem de Deus semente. Isso é uma garantia, isso é o que? Estabilidade. É uma palavra que o mundo busca demais. Você deve ter ouvido falar que
impossível. Sustentabilidade com desenvolvimento, não é verdade? Está aí, olha. Sustentabilidade, da semente ao que semeia. E agora, a sustentabilidade com desenvolvimento. Além do pão, ele vai suprir, aumenta a sementeira e também multiplicar os frutos da justiça. Então, é sustentabilidade com desenvolvimento. Isso é prosperidade. Isso é estabilidade. Isso é segurança. Próspero não é aquele que tem tudo. Próspero é aquele que sabe fazer tudo com aquilo que tem. Que novidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não é verdade? Parece óbvio, mas a gente não pensa nessas coisas, não é? Vamos semear juntos. Associe-se comigo no tocante ao dar e receber, porque isso aqui é palavra de Deus, e palavra de Deus não falha. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Aleluia. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, porque temos a segurança até mesmo naquilo que é mais instável neste mundo, Pai. A economia chega a dizer que os recursos são escassos e o consumo é ilimitado. Isso dá uma diferença muito grande de sofrimento na vida do ser humano. Mas os teus filhos, Pai, nós temos uma posição diferente. Nós lidamos com prosperidade quando andamos no caminho da sabedoria. E aí vivemos esta verdade. Não é ter tudo nesta vida, mas é saber fazer tudo com aquilo que tu nos concedes como semente nesta vida. Oh, Deus, é para encher, é para transbordar, é promessa tua, Pai. Está em Filipenses 4,19, supridas cada uma das necessidades, segundo a sua riqueza em glória, isso não tem limite. Provérbios capítulo 3, versículo 10, diz que são celeiros fartos e lagares transbordantes, isto não tem limite. Lucas 6,38 diz que é uma boa medida e que ela é recalcada, é sacudida e é transbordante, é para encher, é para transbordar. Em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Não há pior coisa que uma pessoa viver debaixo de desorganização. É complexo, é complicado. Imagine na vida espiritual. Se não consegue organizar nem a vida espiritual, vive um conflito nesta terra. E Deus deixou para os seus filhos uma organização espiritual. Os 4 mundos. Senhor, eis-me aqui, Pai, mais uma vez, neste momento mais importante da nossa reunião, quando nós nos concentramos no subtema de cada escola de capacitação e crescimento espiritual. Já falastes aos nossos corações desde os primeiros momentos, Pai, sabemos disso. Mas agora nos concentramos de uma forma especialíssima, porque sei, Deus, Tu tens ainda muito a falar de maneira personalíssima. Vais falar diretamente ao coração de cada um de nós. Eis-me aqui. Sou o que sou pela tua graça. A minha suficiência vem de ti. Usa-me para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Joás, querido.
Olha, chegamos à aula 5, hein, neste livro, que tem um conteúdo maravilhoso, uma honra sempre, muita gratidão no coração pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, de me conceder esta abertura, de poder aqui, né, fazer uma releitura. Claro, eu não te chamo para ler o livro, isso eu faço, leio e releio várias vezes, e hoje posso estar aqui numa escola de capacitação e crescimento espiritual para fazer essa releitura. Uma honra muito grande, minha gratidão muito especial sempre ao nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, Bispa Rosana, toda a família apostólica, por esta confiança, né, tão ampla à nossa vida ministerial, a minha querida esposa, Bispa Lídia. Vamos então, continuando. Na última aula nós caminhamos aqui bastante entre as páginas 17 e aqui as últimas páginas desse capítulo 1 do livro. Este livro você pode adquirir aqui no nosso balcão de acesso da igreja, ou também na nossa livraria virtual. E ainda nesse capítulo vemos o apóstolo enfatizando muito sobre o mundo Aion, que é o mundo dos perdidos. Mas claro, você não consegue falar de um dos mundos sem passar e comentar pelos 4. Então, desde a primeira aula, né, espero que até a próxima sexta-feira eu consiga estar postando a aula 4, mas já temos 3 no canal do YouTube, e desde a primeira aula, vale a pena você pegar depois, a gente vem sedimentando e vem aprofundando em vários comentários. E na última semana nós paramos aqui na página 25, vendo que o apóstolo trazia aqui uma especificação, uma pergunta, na verdade. A última frase dele, comentário dele na página 24, praticamente uma pergunta que ele já está respondendo, né? Como saber quem é e quem não é do mundo Aion? Como saber quem é e quem não é do mundo Aion? E aí na primeira colocação aqui, ele diz: não devemos julgar para não sermos julgados. E ele coloca algumas questões sobre isso, inclusive até com relação aos líderes, às lideranças deste mundo, como se comportam e se posicionam com tendências que muitas vezes nos fazem quase que ter uma certeza até que são filhos do diabo mesmo. Só que ele começa dizendo que nós não devemos julgar, porque o chamado da graça de Deus é amar, interceder e ensinar. Olha o que diz Provérbios capítulo 28, versículo 13. Coloca aí pra gente, Daiana querida, Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, esta misericórdia não é para o ímpio, não é para o 1/3 de perdidos que estão nesta terra, que, irmãos, imagine, às vezes você vê situações, graças a Deus, muito tempo que não me manda, mas tinha uma pessoa que me mandava umas imagens, às vezes pelo WhatsApp, e gente segurando a cabeça do outro na mão, cortando, abrindo, tirando, e eu via coisas que você vê ali, sabe, que são pessoas que realmente vieram a este mundo para promover esse caos, sabe? Agora, e vivem bem com aquilo, e morrem naquele meio. Teve um filme aí que eu assisti há muitos anos, hoje nem tempo para isso eu estou tendo mais, mas um filme que falava muito sobre essa violência, e no momento ali final, um dos comandos, né, dos comandantes do tráfico, ele foi pego pelo policial, e na hora que o policial apontou a arma para matá-lo, que era um policial corrupto também, uma situação horrível,
E quando ele apontou para matar, eu me lembro dessa frase que ele disse assim: na cara não estraga o funeral, na cara não estraga o funeral. Quer dizer, eles não se arrependem em nenhum momento. Eles têm valores totalmente mundanos e humanos. E os filhos de Deus? Os filhos de Deus, há um momento que confessa e deixa. Agora, esse momento é muito pessoal, eu não posso julgar. Por que é importante nós pregarmos o Evangelho, independente do comportamento das pessoas? Porque a semente é lançada. E no momento de Deus, ainda que seja num leito de morte, há um resgate daquela vida. Porque a semente foi lançada. A nossa obrigação não é julgar, é amar, interceder e ensinar. Porque o que confessa alcança a misericórdia. Aí vamos à propaganda, na publicidade, né? Não é à toa que agora, há pouco tempo, ainda me formei em marketing, hein, gente? Nada comparado com a minha filha, Dani, né? Um beijo, Dani. Ela se profissionalizou nessa área. Mas eu tenho alguns insights assim de marqueteiro às vezes. Então, desculpe, parece que eu estou aqui fazendo uma publicidade. Imagina, com 7 anos de idade eu vendia doce na rua com as minhas irmãs. Alguma coisa de publicidade eu aprendi nisso, né? Mas não deixe de acessar o canal de missões, o canal oficial de missões Cristo Vive. Bispo, tem gente que não acessa nem o canal da sede, aí tudo bem, não posso fazer nada, mas eu sei que aqueles que já acessam o canal da sede, que é 24 horas com graça, né? Pura, maravilhosa, trabalho excelente que o Bispo José Carlos faz, com certeza vai também buscar conhecimento no canal de missões do YouTube, que é onde nós colocamos as aulas da escola de capacitação. Então vale a pena você conferir depois, porque eu explico na aula 2 de maneira mais profunda. Na semana passada expliquei novamente, hoje não vai dar tempo, que nós vamos avançar aqui, por isso que é importante você voltar de vez em quando nas aulas postadas no canal Missões Cristo Vive Oficial do YouTube, porque eu explico que as misericórdias de Deus, elas são apenas para os filhos de Deus. Só para quem Ele amou. E isso está na Bíblia, já falamos, está nas aulas, você precisa seguir essa sequência, tá bom? Então, hoje é importante saber o quê? É filho de Deus? Em algum momento, eu sei que você já deve ter lido esse versículo várias vezes, mas você nunca pensou nessa ótica, ok? Então, é saber que em algum momento, no tempo de Deus, a pessoa que está preparada para a salvação confessa e deixa, e alcança a misericórdia. Glórias a Deus quando isso acontece antes, e a pessoa alcança a misericórdia da salvação. Porque aí é que eu preciso estender. Por que a escola de capacitação e crescimento espiritual, ela existe? Porque é um momento de nós trazermos todos esses temas e essa graça que eu digo, olha, conhecer os 4 mundos é uma substância, um alimento tão sólido, mas muitas vezes a gente não traz isso para toques muito pessoais. Então, 2/3, ok, aqui 1/3, o mundo Aion, o mundo dos perdidos, ok, nem misericórdia Deus tem por eles. Os salvos, tem. Eu não vou nos textos todos que nós fomos, mas eu vou num deles que explica isso claramente, que é o capítulo 1 de Salmos. Capítulo 1 de Salmos explica literalmente isso que eu acabei de falar. Eu só vou ler e você vai ver que é autoexplicativo do 1 ao 3, fala para o mundo dos salvos. Diz que quem é salvo tem uma opção de viver como bem-aventurado nesta terra ou viver em sofrimento. Vai para o céu de qualquer jeito. Mas precisa obedecer. Ok? Então, bem-aventurado. O homem, aí eu digo, os do mundo ocumene, os salvos, o Filho de Deus, homem no sentido genérico, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não está falando para o ímpio, não, ele está falando que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o 2, antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei, medita de dia e de noite.
Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, aquele que ouve, e quem ouve a graça de Deus, irmãos, tem umas árvores plantadas dentro do rio que corta toda a Rua Jambeiro, e é interessante porque em alguns lugares cimentaram os pés das árvores, né? Fizeram uma proteção assim no rio e acabaram cimentando a raiz das árvores. Sabe o que as árvores mais antigas fizeram? Elas colocaram raízes fora do concreto e vão lá na água. Então você vê muitas raízes lá, ó, ligadas à água do rio. E são as árvores mais altas, as árvores mais fortes, mais frondosas. Então a graça de Deus é isso. Apesar de todas as contrariedades do mundo, você conseguir se manter incólume. Só a graça de Deus nos dá substância para isso. E o ímpio? Olha o que acontece com o ímpio, o 4. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Não tem essa possibilidade. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, está aí muito claro, 1/3 de perdidos, existe uma realidade para eles, mas existem 2/3 de salvos. Aí a pessoa diz, mas isso seria uma injustiça de Deus. Vimos nas aulas anteriores que a predestinação não é uma questão de justiça nem de injustiça. A predestinação é uma questão de amor. O que nós vivemos hoje, nós vamos continuar vendo isso aqui agora, é uma materialização de tudo aquilo que já aconteceu no mundo espiritual. E o que nós vamos fazer? Trazer a qualidade que Deus nos deu para viver aqui na terra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16 é a outra remissão. Olha, tem cuidado da tua mulher, do teu irmão, do teu vizinho, do teu parente. Não, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, não se assenta, não se detém, não tem comunhão com os pecadores, dos escarnecedores, porque fazendo assim, salvarás. Mas ninguém leva ninguém para o céu nas costas. Eu não posso salvar outra pessoa. Quem salvou foi Deus, desde antes da fundação do mundo. Mas essa salvação é no sentido lato sensu. É uma salvação ampla. É do soteriologia. É salvação de trazer a salvação aqui para a terra. Trazer o céu para a terra. É o que disse Billy Graham. A salvação nos leva para o céu, a santificação traz o céu para a terra, traz a salvação para a terra. Então, é salvar das intempéries, salvar das realidades deste mundo. Você pratica a palavra, viu agora há pouco nós estávamos falando sobre a vida financeira, há uma realidade terrível sobre vida financeira para este mundo. Olha a especulação financeira, desculpa irmãos, desculpe falar para vocês, é nojenta, dá nojo. Eu já trabalhei em mesas de operação, de investimentos, eu conheço um pouco disso em análise de crédito, eu conheço até bastante sobre isso. Poderia aqui falar com vocês sobre a especulação financeira, por exemplo, mas é só para você entender que é uma realidade difícil, de escassez, não basta, dinheiro não vai bastar nunca para ninguém. Mas quando você submete a vida financeira a Deus, você vive uma realidade espiritual até na vida financeira. Então ele diz, fazendo assim, você salva você e salva os teus ouvintes. Por que você salva os teus ouvintes? Porque, como eu digo sempre, eu não digo eu estou aqui só por sua causa, se a sua causa for o reino. Irmãos, se a pessoa não fizer nada do que Deus quer que ela faça, eu não posso fazer nada pela pessoa. Você não pode ter o que Deus pode, se você não fizer o que Deus quer. Para ter o que Deus pode, precisa fazer o que Deus quer.
É a vontade dele que prevalece. As demais coisas não vão prevalecer neste mundo. Então, esta salvação é daquele que me ouvir, aquele que estiver ao alcance daquilo que eu estiver fazendo. Então, eu vou ser o quê? Exemplo. É o que se vive na graça de Deus. Os 2/3, os salvos, independentes, nós sabemos que às vezes a pessoa fica, isso é do diabo, E você vai agir como com aquela pessoa? Bom, se você desconfia que é do diabo, você tem, claro, que se afastar um pouco, mas você não vai errar, ou dar o troco, sabe? Ou pagar com a mesma moeda, não tem essas... pisou no meu calo, irmão, pisou no calo, vai, bota um remedinho, né? Agora, não tem mais metiolate, mas tem, né, que meu amor gosta, Povidine. O nome é até mais bonitinho, né? Povidine. Mas dá teu jeito, meu irmão. Dá teu jeito. Não, eu vou rodar a baiana. Nem sei fazer isso. Quase que eu caio aqui, que eu já estou com mais de 60. Já estou com 61. Dá teu jeito. E sabe qual é o jeito? O jeito é ter cuidado de ti mesmo, da doutrina, continuar nesses deveres, porque fazendo assim, você é salvo. Salvo das intempéries desse mundo, salvo da fúria humana, da fúria do ímpio, irmãos. O ímpio não mede esforços para partir para cima do outro. Você já está entendendo? O diabo joga a casca de banana, você vai e pisa. A palavra, quando você está nos caminhos de Deus, você enxerga a casca de banana e você sai da casca de banana. Agora está distraído, sabe, não deixa a vida me levar. Vamos lá, 1 João capítulo 2, versículo 19, para fazer ainda aqui mais uma remissão. Olha, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, aqui é uma colocação que eu falei um pouquinho na semana passada, e volto aqui hoje só para a gente novamente entender o seguinte: muitas vezes nós ficamos incomodados também com a igreja, com aqueles que estão conosco, aqueles que estão dentro da igreja, porque, claro, nós imaginamos uma igreja do tamanho da nossa. Nós estamos numa igreja muito grande e as pessoas, elas tomam decisões, elas são confusas, às vezes dizem, Deus falou, eu vou para lá, eu vou para cá. Pode ser um salvo, está enganado. Um momento de separação, de tirar o joio do trigo, está aí. No tempo de Deus, irmãos, se for ímpio, sai do nosso meio. Vocês estão entendendo? Mas o irmão teve um dia que não aguentou. Não cuidou de si mesmo e da doutrina. Minha mãezinha falava, meteu os pés pelas mãos, né? Não pode. Tem que estar focado, estar submisso, dizer, olha, essa obra é de Deus, ela não pode parar, tira a mão do meio, senão vai se machucar e deixa com Deus. Eu fico vendo, olha, um terço só de perdidos, irmãos, é a minoria. E você vê só a minoria fazendo besteira por aí? Geralmente não é a maioria que está errando. Então, se a maioria está errando, está cheio de filho de Deus errando. Está cheio de filho de Deus precisando confessar e deixar para alcançar a misericórdia que já está liberada para ele. Então, João 17, 12, o próprio Jesus, esse capítulo 17 de João, são os momentos derradeiros, com uma oração. Jesus está ali, sabe, dizendo, olha, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Então até Jesus falhou. Sabia? Poderiam ter dito, se Judas não foi para o céu porque decidiu não seguir Jesus, o próprio Jesus teria falhado? Não, ele está dizendo, não, ele se perdeu, não é porque ele decidiu se perder, ele se perdeu porque ele era filho da perdição, e sabe para quê? Para que se cumprisse a Escritura. Irmãos, esta Escritura narra a nossa existência humana, de uma origem espiritual. Olha, decorem isso, que também é a primeira vez que eu estou dizendo isso. Esta Escritura, ela narra a nossa existência humana de uma origem espiritual.
Se você viver o que está na palavra, você vai viver aqui na terra coisas que foram determinadas para nós vivermos antes da fundação do mundo. Mas se você para de olhar a palavra e fica só no imediatismo humano, você entra no círculo vicioso de uma terra que vai ser destruída. Na verdade, para os salvos, ela vai ser transformada. Tudo é para que se cumpra a Escritura. Diga, os 4 mundos existem, é uma organização espiritual, para que se cumpram as Escrituras. E depois na página 26, o apóstolo disseca um pouquinho, fala sobre as palavras, as origens, né, dessas palavras, do Hades, do Gena. Então, inclusive há muitas traduções, mas vamos deixar simplificado como está aqui, né? O mundo Ocumene, que é o mundo dos salvos, o mundo Aion, que é o mundo de 1/3 de perdidos aqui na Terra, o cosmos, que é tudo que nós podemos ver como Terra, tudo que faz parte do nosso campo visual, que você pode imaginar, mensurar, que faça conexão com a nossa existência. Você pode pensar que seja o cosmos, e depois o Seol, que é o próprio inferno, ok? O lago de fogo, enxofre. Então o apóstolo ele dá uma explanada um pouco mais sobre isso aqui, e eu vou pular essas páginas com a sua permissão, para nós apenas fazermos aqui algumas leituras que fundamentam muito essa questão do mundo Aion. João 10, 26 a 30. João 10, 26 a 30. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então Jesus estava ali dando um checkmate, dizendo, não é problema meu, irmãos, temos que continuar assim, não é problema nosso. Se quiser crer, se quiser me ouvir, o problema é nosso. Se não quiser crer, não quiser ouvir, é porque não pode. O problema não é nosso, é com Deus, deixa no tempo de Deus. Às vezes não chegou o tempo de Deus, do despertamento daquela pessoa, ou às vezes ela faz parte de 1/3, que volta a dizer, é assustador.com, porque 1/3 é infinitamente menor que 2/3. Quem sabe aí, é só voltar no quadradinho lá, no retângulo, e dividir na fração que você vai ver. Então, não ouve. E as ovelhas? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas quando ouvem, existe uma conexão aí, porque Jesus diz, eu as conheço, e elas me seguem. 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Uma vez salvo, irmão, salvo para sempre. 155 vezes a Bíblia fala de salvação eterna, e as pessoas ainda não entendem isso. Então, ninguém as arrebatará da minha mão. Se nós pudéssemos decidir, bispo, esse negócio de 1/3 de perdidos, 2/3 de salvos, se nós quem pudéssemos decidir sobre a nossa salvação, ela seria frágil, porque a gente hoje escolhia estar salvo, amanhã escolheria estar perdido. Ela não é frágil, ela tem o controle de Deus, ela tem o domínio de Deus. Ninguém arrebata das mãos de Deus, nem nós mesmos, nem Deus mesmo. E aí é lindo, porque o versículo 29, ele diz, aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo. Aí tem gente que pega esses pontos onde Jesus fala meu Pai, né? Jesus olha para o céu e diz, olha, como é que o apóstolo Miguel Ângelo fica dizendo que Jesus é Deus, que Cristo é Deus? Você aí vai precisar ler o livro A Deidade de Cristo e o livro Cristo é Deus. Também o livro Jesus nos dias de sua carne era o véu. São 3 livros que matam completamente, explicam com muita profundidade isso. Mas o versículo 30 aqui deixa muito claro, porque Jesus então ele sedimenta isso. Ele diz, eu e o Pai somos 3. Mas, peraí, Tertuliano, 487 anos depois de Cristo, criou no Trinitas, na sua obra, a teologia da Trindade Celestial. E diz que tem Pai, Filho, Espírito Santo. E a Igreja Romana ainda criou o 4º poder, que é a mãe. Diz, olha, pede à mãe que o filho atende. A mãe, a Ave Maria, é o ministério público do céu. É o 4º poder. Pede à mãe que o filho atende.
Não, irmãos, eu e o Pai somos um. Ah, bispo, mas a Bíblia fala no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fala nessas... Sim, são manifestações. Quem sou eu? Para você, o bispo Daniel, ok? Se a minha filha estivesse aqui, hoje aqui presencialmente, geralmente ela está pela internet, para ela, eu sou o pai dela, mas sou também o bispo Daniel, e graças a Deus por isso, que eu tenho testemunho dos de dentro e dos de fora. Sou também o bispo Daniel. E sou também o marido da mãe dela. Para Lídia, eu sou o esposo, sou o pai da sua filha, mas também sou o bispo Daniel. E outras coisas. Para minha filha, às vezes eu sou o corretor de seguros. Opa, publicidade. Anecletos Seguros, gente. Porque seguro não é um simples negócio, mas a preservação do seu patrimônio. Não basta fazer seguro, é preciso estar tranquilo. Ó, os slogans da Anecletos, né? Eu tenho, gente, podia estar lá agora, né? Tentando ganhar mais um cliente, estou aqui. Quem sabe agora não ganho um cliente novo aqui. Brincadeira. Só para mostrar a vocês que, às vezes, eu sou até 4. Às vezes, eu sou também o corretor de seguros. Então, para minha filha, eu posso ser o bispo Daniel, eu posso ser o corretor de seguros, eu sou o pai dela, graças a Deus, pelos filhos que eu tenho, e o esposo, né? Sogro ainda, do marido. Olha, isso aqui é complicado. Não, que eu chamo ele de filho. Trato igualzinho o meu filho fica até com ciúme às vezes, eu vejo o Tiago, né? Eu quero que ele me trate como pai, não como sogro, na verdade. Então eu trato como filho. São manifestações. Então a manifestação triúnica de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e não 3 pessoas diferentes que criaram aí no mundo, né? O Espírito Santo, uma pombinha frágil. O Deus, um velhinho com cajado, sentado de barba, que não aguenta fazer nada para ninguém mais. E Jesus, aquele ensanguentado, aquela imagem sofrida. Não, o trono é um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. João olhou e viu um trono só. Entende? Então, isso é muito claro. Ele disse, eu e o Pai somos um. O mundo ecumênio, os filhos de Deus, não entendem isso de uma maneira geral. Nós temos muito trabalho a fazer. Sabe, nós temos muito. Não vamos procrastinar mais em ensinar essas coisas, em dizer essas coisas. Então, tudo isso, toda essa separação, essa organização dos 4 mundos, isso foi de uma forma muito ampla, sabe, finalizada na cruz do Calvário. Viu? Está aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 14, que são os textos aqui, ultimatos, né, do capítulo 1, que fala mais especificamente sobre o mundo Aion. E Colossenses 2,14 diz assim, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra o mundo ecumênio, que era contra os 2/3, que era contra nós. Então, se a pessoa não entende essa organização, a pessoa lê esse versículo e não entende. Ela acha que está falando do mundo todo, e não é o mundo todo como as pessoas veem, como uma coisa globalizada. É todo o mundo ecumênio. Diga, não é o mundo todo, mas é de todo o mundo ecumênio. É o mundo dos salvos. E ele diz, era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então ele está falando de um período que foi do pecado de Adão até a crucificação de Cristo. Naquele período estabeleceu-se o quê? A lei, os 10 mandamentos, que depois se descortinou nas suas mais de 613 ordenanças e rudimentos, que acabaram lidando com a carne. Uma forma do homem imaginar que poderia acessar a Deus, mas nunca seria perfeito como o sacrifício de Cristo, até que veio Cristo no sacrifício perfeito. Ele diz agora, em espírito, isso também nós explicamos muito nas aulas anteriores, em espírito a situação está toda resolvida. Nós fomos agora aperfeiçoados para sempre. Nós temos condições de sentir e de obedecer, de viver uma vida espiritual ainda
apesar da nossa carne, né, de todas as tendências da nossa carne, viver essa perfeição em espírito com Deus. Colossenses, amém, glória a Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, reforça isso, diz: Ele nos libertou do império das trevas. Veja bem que interessante, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se Ele nos libertou, significa o quê? Que nós estávamos presos, que nós estávamos subjugados, mas nós não éramos de lá. Ok? Nós estávamos retidos no tempo da ignorância, e claro, todo aquele período antes da crucificação, havia essa separação espiritual de Deus, mas agora Ele nos libertou. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então é algo que espiritualmente já está resolvido. Agora vai sendo materializado no tempo de Deus, na vida de cada um. E Romanos 8, do 29 ao 30, então, explica isso de maneira plena. Ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, eu gosto de contar no dedo, olha só como é que é legal. Ó. Aos que de antemão, faz comigo assim, ó. Conheceu. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito em muitos irmãos. Então essa predestinação tem a ver com o nosso destino, a nossa origem e o nosso destino. Diga, a predestinação tem a ver com a origem e o destino. Origem, céu, destino, céu. Então de eternidade a eternidade. Nós, quando passamos a viver a predestinação aqui nesta terra, nós vivemos como irmãos de Cristo. Nós somos irmãos mais novos. E Ele é o irmão mais velho. Então nós seguimos o que? O exemplo. Por isso Paulo fala de modelo. Por isso Paulo fala de nós sermos imitadores. Lá em Filipenses capítulo 3. Aí depois disso vem o 30. E aos que de antemão predestinou, que já está aqui, né, no 2. A estes também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. 5. Isso aqui é número ministerial. 5. Jesus, né? 5 letras, as 5 pedrinhas do ribeiro de águas, que é totalmente uma coisa, pedrinhas lisas que Davi pegou para vencer o gigante, ribeiro de águas que significa a palavra, lisas que significa a pureza da água, as pedrinhas bem talhadas, você coloca uma pedra escamada na água, quanto mais tempo ela vai passando, mais lisa ela vai ficando. As pedras mais lisas são aquelas que estão há mais tempo numa cachoeira. Sabiam disso? Então, sabe, e depois ele diz, olha, chamou, justificou, glorificou. 5 pedrinhas lisas do ribeiro da água. Os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, essa manifestação, isso é uma organização espiritual, isso é alguma coisa que já aconteceu. Já aconteceu. Conheceu desde antes da fundação do mundo. Predestinou desde antes da fundação do mundo. Chamou, já está determinado, ele vai se materializando aqui na terra, no tempo de Deus, o chamado à salvação. E justificou, você vai vivendo essa justificação aqui na terra. A glorificação é de glória em glória. Isso vai se materializando aqui nessa terra, porque um dia Jesus já venceu e em corpo glorificado foi assunto aos céus. E ele disse: vou preparar-vos lugar. Não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Então, esta glorificação, ela vai acontecendo aqui, ó, estamos sendo transformados de glória em glória. E eu disse numa das aulas, nem o nosso pó, que é semelhante ao pó do ímpio, porque a carne é semelhante, né? A natureza carnal, nem isso vai ficar aqui na terra. Nós lemos 1 Coríntios 15, 50, lembra? Que diz que esse corpo será transformado. Vamos ver lá se é primeiro lugar. Isto afirma, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, ou seja, essa constituição material não pode. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Mas, olha o versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos. Então esse pó, ele não vai ficar na terra, ele vai ser transformado. Para o dia do arrebatamento, ele vai ser transformado. Olha o 52. Um momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta,
soará a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Incorruptíveis, quer dizer que aquele pó que foi lançado à terra, o pó voltando ao pó, vai ressuscitar e vai ser transformado, não vai ficar nada nessa terra. Olha que consolo, né? Consolo. Confesso que muitas vezes isso veio de consolo para mim. Se eu for falar na minha mãezinha, que partiu para o Seio de Abraão em 1998, foi isso, né? 98? Ela era de 1920, isso mesmo, até hoje, eu choro. Tal era a nossa conexão. E às vezes eu falava, meu Deus, sabe que o cemitério é uma região muito lá para dentro, era um lugar que estavam começando na época, um outro Jardim da Saudade, e eles, era um golpe, o cemitério onde minha mãe foi sepultada, né, sumiu. Você passa por ali indo para, sei lá, para Angra dos Reis, né, amor, que passa, nem me lembro do lugar, Seropédica, não sei. Sei que você passa em frente, é Matagal, não sei se o João chegou a conhecer, né, sumiu. E eu, às vezes, eu ainda ficava assim, meu Deus, o pó da minha mãe. E um dia Deus me falou, cara, fica tranquilo. O pó vai ser transformado no arrebatamento. Está preocupado com o quê, Danielzinho? Fica na tua, garoto. E veio um consolo na minha vida, sabia? Não me interessa, irmãos, ame, valorize, faça como a Mônica fez hoje, olha, uma alegria. Viram a alegria que a irmã Rita entrou aqui e tal, está conosco, já não consegue ouvir tão bem, mas está atenta, olhando os versículos, e que bênção. Vamos honrar todos nós que podemos aqui em vida, e depois dessa vida é com Deus, irmãos, aí é encontro com Deus, aí é o momento da glória, que é muito melhor que isso, nós não podemos nem imaginar. Mas tem gente que está aí, irmão, está aí, ó, um momento, incorruptíveis, nós seremos transformados. Então é de glória em glória, glorificou. Tudo isso já aconteceu no mundo espiritual, uma organização espiritual. Sempre fomos ovelhas, diz aqui o apóstolo na página 29, sempre fomos ovelhas, apenas nos comportávamos como lobos. E quando ele fala do Colossenses 1,13, volta lá no Colossenses 1,13, ele nos libertou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós sempre fomos ovelhas. Agora houve esse tempo. Eu quero fazer uma remissão ainda para fechar essa página, aqui a página 29, que está entre Colossenses 1,13, Colossenses 2,14 e Romanos 8, do 29 ao 30, que nós demos essa explicação. Eu quero fazer uma remissão com Romanos 5, que eu nunca posso deixar de fazer essa remissão, que eu acho que reforça muito. Romanos 5, do 14 ao 17. Olha só a realidade hoje. E a realidade antes, para o mundo ecumênico, para os salvos. Pode ler comigo aí, ó, porque é autoexplicativo. Entretanto, né, antes do sacrifício de Cristo, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Por que ele fala de Adão até Moisés? Porque Adão, ele tipificava o Cristo. Adão, desde o primeiro momento, antes do pecado, aquela ligação, aquela conexão de unicidade, e depois do pecado, para o arrependimento, tipificava Cristo. Depois vem Moisés com a lei, tipificando Cristo também. E ali, quando veio Moisés, então estabeleceu-se o quê? O pacto da lei, que conduziu o povo de Deus até o momento da crucificação. Por isso que esse versículo fala, reinou a morte desde Adão, ou seja, desde o pecado de Adão, até Moisés, ou seja, até o cumprimento da lei mosaica. Que quem cumpriu foi na sua íntegra, nenhum outro poderia cumprir, foi Jesus. Ok? Aí ele diz, mesmo aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que há de vir. Então reinou. Sabe que tiveram muitos, Enoque andou com Deus de tal forma, né, os heróis da fé, que ele foi trasladado, para vocês terem uma ideia. Elias foi arrebatado em carros de fogo, mas mesmo eles viveram separados, não viveram aquela conexão
plena, o tempo todo que nós temos hoje, de Colossenses 1:27, por exemplo, que diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós temos o Espírito em nós o tempo todo ativo. Então ele diz, então, entretanto, agora vamos no 15, né? 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da justiça, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre todos. 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, o pecado de Adão, ele distribuiu, ele pulverizou a ofensa. Mas o sacrifício de Cristo, ele convergiu o perdão, ele convergiu a salvação. É isso que está dizendo esse texto. Anote aí, Bíblia Revista Atualizada João Ferreira de Almeida, comentada com toda a humildade, que eu tenho orgulho até da minha humildade, tão humilde que eu sou, né? É Bispo Daniel Anacleto de Oliveira, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então ele disse, agora o 17 fecha. Olha o 17, que lindo. Se pela ofensa de um, e por meio de um só. Então você veja, só Adão. Meu Deus, o que eu tenho a ver que Adão largou Eva sozinha, a Eva acabou dando conversa para o diabo, porque mulher não consegue ficar sem conversar? Gente, brincadeira, só uma piadinha, né? E aquele papo acabou errando e tal, depois Adão ainda culpou Deus, disse, foi a mulher que tu me deste, o que eu tenho com isso? Irmãos, essa é a organização espiritual. É para que tudo existisse nessa terra, existiu essa história bíblica super verdadeira, e graças a Deus que nós chegamos aqui hoje. Sabe por quê? Porque hoje então nós estamos depois do sacrifício de Cristo, que pelo sacrifício, e o pessoal que não entende isso continua querendo pagar o preço. É uma ingratidão, Joel. Uma ingratidão. É como se alguém te desse um presente e você dissesse, não, mas quanto custou? Eu faço questão de pagar por ele. Desculpe. Tem gente que não sabe nem ganhar presente, sinceramente. Você dá presente para a pessoa, sabe que a pessoa olha, sabe o que ela diz? Não precisava. Agradece. Às vezes eu até nem gosto tanto daquilo, mas eu fico tão contente com alguém me dar uma coisa, e falo, rapaz, mas que lindo e tal, olha ali, uma mentirinha santa, né? Eu nem gosto tanto, mas eu digo que gosto. Brincadeira, não é nem mentira, isso é uma questão de gratidão, irmãos, de gratidão. E geralmente as pessoas acertam, né? Se quiser me dar presente, pode me dar, porque acerta mesmo, viu? Está chegando outubro, eu já começo a lembrar agora, né? Passou a convenção, agora só outubro. Ai, Deus, o que eu tenho mais a falar, né? Está chegando já o nosso momento de conclusão, então posso brincar um pouquinho? Posso. Mas olha, aí o fechamento desse versículo é gostoso de você pensar o seguinte: convergiu o livramento, convergiu a salvação, convergiu a justificação. E sabe o que ele diz? Muito mais. Se naquela época foi complexo, foi complicado, mas agora a glória de Deus é de tal forma que diz que quando a gente avança nessa caminhada do conhecimento, do desenvolvimento, do crescimento da graça de Deus, Janine, ele diz que nós então podemos reinar em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, por meio de um só, que foi Adão, veio, desculpe, aquela desgraça toda, porque quem não tem graça tem desgraça. Cuidado. Tem muita gente aí indo num lugar ou no outro, só porque fala que é graça, aí não é. Se não é graça, diga, se não tem graça, tem desgraça. É o contrário, é só português purinho que eu estou falando para você, não tem nada de revelamento aqui não. É português mesmo. E bravo, dos bravos. Então, está explicado aí, né? Muito bem explicado, graças a Deus. A palavra, né? As escrituras, disse Calvino, explicam as escrituras. E agora? Agora aqui na página 30, o apóstolo cita Romanos 8, 39. Olha esse fechamento de Romanos 8, 39.
nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o amor de Deus. Então diga, tudo começou no amor. Precisa continuar no amor. E vai se concretizar no amor. Quem ama, irmãos, não odeia. O que é amar? O que é amar? Tinha um bonequinho antigamente com várias frases do que é amar. Só existe uma definição do que é amar. Amar é não odiar. É só isso, nada mais. Porque quem odeia, mata. Quem odeia, deseja o mal do outro. Quem odeia, maquina o mal contra o outro. Quem odeia, fica caluniando o outro. Quem odeia, faz coisas erradas contra o outro. E quem ama, é incapaz de fazer tudo isso. Ele disse, nada poderá nos separar desse amor. O amor que definiu tudo, que nós vimos na aula anterior. Por causa do amor, ele teve misericórdia por nós, não é isso? Então, chegamos aqui à página 31. Tem vários textos aqui na página 31, que eu vou deixar para nós continuarmos ela ainda no Mundo Aion, e passarmos um pouquinho aqui nesses textos, para especificamente entrarmos no capítulo 2 do livro, que são apenas 3 páginas que falam do mundo ecumene, mas vamos deixar para a próxima aula, que eu não quero correr com esses versículos aqui da página 31. Não quero correr com esses versículos não, porque eles ainda fazem uma evidência, trazem uma evidência muito grande dessa organização espiritual. Por hoje, muito alimento sólido. Amém? Vamos degustar para a glória de Deus. Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Eu sou o bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, bispa Lídia Oliveira. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Deus maravilhoso, Deus soberano. Obrigado, Jesus. Que daremos, Senhor, em troca de tantos benefícios. Que segurança. Somos teus. Somos teus. Conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Obrigado, Jesus. Sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem na vida daqueles do mundo ecumene, dos que são sábios, dos que obedecem, dos que reinam em vida, e o povo que reina nesta terra, em Cristo Jesus, diga amém, amém, amém.